Ribeirão do Soldado, um legado do senhor Antônio dos Porcos. Proveniente da cidade de Laza, província de Ourense, região da Galícia, Antônio Rodrigues Mascarenhas, mais conhecido na época como Antônio dos Porcos, pessoa humilde de família trabalhadora que madrugava para começar o dia cumprindo seus afazeres. Foi um homem de rígidos princípios de vida e, ao chegar em São Bernardo do Campo e começar sua vida às margens do Ribeirão do Soldado, nos idos de 1968, sempre transmitiu a seus filhos a importância da preservação do meio ambiente. Em 27 de março de 1925, foi inaugurada a represa Billings e construída em um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da região metropolitana de São Paulo, com uma área de 474,6 km² e capacidade de armazenamento de 995 milhões de metros cúbicos. O loteamento Chácaras Porangaba foi criado em 1953. Senhor Antônio veio sozinho para o Brasil, com 35 anos, em 1953, e mais tarde chamou mais 2 irmãos. Aqui conheceu a senhora Maria Cide Vivian e casaram-se em Santo André, na Igreja do Bonfim, no Parque das Nações. Ela também da Galícia. Ao casar, tinha um açougue. Em São Bernardo, ele comprou a forja do Camilo Lazuri e começou a fabricar ponteiros, talhadeiras, ferraduras. Ferrava os cavalos da Cavalaria de São Bernardo, os cavalos dos Matarazzo e os cavalos do próprio Camilo Lazuri. A forjaria ficava em frente do pronto-socorro municipal. Entregou ponteiros para os cemitérios da Vila Euclides e Pauliceia e para as obras de abertura da Avenida Faria Lima. A atividade seguinte do senhor Antônio, a criação de porcos, levou a conhecer outros pontos da então zona rural de São Bernardo. Alugou o sítio dos Romano, ao lado do antigo Volkswagen Clube, na Vila do Tanque. Depois mudou para o bairro dos Casa, perto do Café São Bernardo, e para a Avenida Castelo Branco. Em 1968, comprou uma chácara aqui, na estrada do Ribeirão do Soldado, propriedade que era do Belmiro Pardo Roman. Dividia sua propriedade com a do senhor Václav Marian Lewandowski, conhecido como Mário Lewandowski. Tinha 9 baias, chegou a ter 750 cabeças de porcos para engorda. Alimentava os animais com restos de comidas ou lavagem, que buscava em vários locais. Durante 25 anos pegou lavagem no restaurante da Motores Perkins, indústria então localizada no bairro Nova Petrópolis. Nas décadas de 1960, 70 e 80, a região sofreu com a extração de eucalipto que abastecia os fornos de padarias de São Bernardo do Campo. Ele se dedicou à criação de porcos, gado, ovinos, caprinos, patos, galinhas e até gansos, enquanto a atividade ainda era permitida no lugar, até 1990. Senhor Antônio faleceu em 2002, mas deixou seu amor por esta região registrado nas lembranças de sua filha Augustina Cide Mascarenhas, que hoje honra o legado de seu pai, participando de diversas ações onde mobiliza moradores parceiros e a comunidade em prol da recuperação do Ribeirão, do qual seu pai tanto se preocupava. A preocupação do senhor Antônio era tamanha que ele frisava aos filhos a importância da preservação das nascentes, que se unem para formar o até então límpido e translúcido corpo d'água. Augustina compartilha com amigos e conhecidos a história de seu pai, que também é sua. Foi em uma oficina de fossa bet orgânica, realizada pela Ecolmeia, que Augustina conheceu Elaine Santos, gestora da OCIP. Nesta oportunidade, Elaine tomou conhecimento da história de Augustina e assim nasceu uma amizade que culminaria no projeto Ribeirão do Soldado, que visa promover a preservação das nascentes e do curso d'água do Ribeirão. A conscientização de voluntários, moradores e residentes do entorno, através de atividades como limpeza da estrada do Ribeirão, limpeza do curso d'água, estudo da avifauna, plantio de mudas nativas da Mata Atlântica, instalação de passagem superior de fauna, palestras durante caminhadas e observação de espécies nativas da região, com participação de biólogos da OCIP, que vem para enriquecer o conhecimento dos participantes sobre a biodiversidade de espécies da Mata Atlântica. O vale que abriga tanto a estrada como o Ribeirão dos Soldados, que já foi palco de inúmeros acontecimentos da história local e até mesmo nacional,
como a visita de Dom Pedro II em fevereiro de 1846, que descansou com sua grande comitiva e com Dona Teresa Cristina, na época grávida da futura Princesa Isabel, às margens do Botujuru, após cansativa viagem de Santos até a província de São Paulo, como parte da primeira grande viagem que fazia o jovem imperador de 20 anos pelo país, itinerário que iniciava-se meses antes no Rio Grande do Sul. Este mini documentário sobre o Ribeirão do Soldado teve a proposta de resgatar a biodiversidade, história e culturas locais. O projeto Ribeirão do Soldado foi inspirado e executado em homenagem ao Sr. Antônio Mascarenhas, in memoriam, cujo sonho para recuperar o Ribeirão do Soldado, preservado, como na década de 70, onde se via fluir o espelho d'água do Ribeirão em equilíbrio com a fauna e flora locais. O objetivo inicial ainda não foi totalmente alcançado, porém está encaminhado junto ao Poder Público Municipal de São Bernardo do Campo, São Paulo. Nossos agradecimentos aos 27 parceiros e voluntários da Ecolmeia que tornaram possível a realização deste projeto, com ricas conexões. Foram 5 anos de luta, de reuniões, de idas a Brasília, de conquistas para solução do problema da moradia. Quando foi em 92, nos anos 91, começou-se a discutir um projeto de habitação dentro da Prefeitura de São Bernardo, do qual surgiu a área Butujuru, que foi aonde foi feito um projeto com Pedro Kompenski, o engenheiro responsável pelo projeto, junto à prefeitura, e conseguimos então, em 92, já mudar para nossas casas. Mudou bastante, mudou bastante. Em quê? Assim, talvez, não sei se as pessoas que chegaram depois, elas são mais apreensivas com o negócio de segurança, essas coisas, né? Que a gente não tinha muito, não tinha assim, talvez esse hábito, né? De ter tanta preocupação com essas coisas, né? Eu tenho uma vizinha mesmo que ela tem bastante receio, ela comprou, vem aí tudo, mas para dormir é muito difícil ela ficar, até agora, né? Medo, né? Medo. E ela falou declarado que ela morria de medo. Como é que você fica, não sei o quê? Só que é o seguinte, a pessoa também tem que ter uma certa agilidade em saber onde tem os limites daqui. A gente que está há tanto tempo, você sabe todas as entradas, as saídas, os barulhos, você identifica por aí, né? Porque aqui é um silêncio, eu estou falando assim porque eu estou na minha mãe, no Ipiranga, e lá é um barulho, eu estou até estressada, porque aqui, 35 anos que eu estava aqui no silêncio, não há maior paz para dormir, e lá não dá, é guarda noturno passando, buzinando lá, e é barulho, não dá. Eu mudei em 1987. Tinha uma nascente muito grande que tinha água em abundância. A gente descia lá com os galões, enchia de água e subia aqui para mim poder usar. E o pessoal que morava na casinha embaixo, eles tinham 2 caixas d'água. Nunca precisaram de água, porque pegava tudo da nascente. E na época de calor, a Carmelita que morava aí sempre me contava que dava 2 banhos por dia nas crianças. Tá vendo? De tanta abundância que tinha de água. E água direto da fonte. Da fonte, da mina. E água boa, né? Boa. Uma coisa que me entristeceu assim é porque quando, há 30 anos atrás, eu fui assaltada dentro de casa. Eu não estava, né? Estava 5 crianças, que era minha e da minha cunhada, que morava numa casa e minha cunhada na outra. São 2 casas que eu tenho. Aí quando nós chegamos do serviço, que eu trabalhava de madrugada, chegamos em casa, havia ladrão com as crianças tudo dentro de casa. Isso me assustou um pouquinho. E eu estava grávida. Aí eles levaram tudo dentro do meu carro e sem pensar eu falei para ele, moço,
não leva, você pode levar minhas coisas, mas eu preciso do carro de volta. Eu, na época só tinha. Na época eu só tinha um corcelzinho. Na época eu tinha um carrinho e eu precisava daquilo que eu estava grávida. Aí eles me levaram junto, na estrada de cima. Aí descarregaram tudo, meu filho foi junto comigo, porque ele tinha 3 aninhos. Eles descarregaram tudo lá e ele falou, agora você vai para frente e não olha para trás. Eu dei um tempinho e voltei para casa, com o carrinho que eu queria tanto estar com o carrinho. Já pensou? Essa é uma curiosidade que eu não gosto de lembrar muito. A gente via no córrego que vem da BASF hoje para a represa, ele vinha colorido, várias cores, um arco-íris, né? Quando a Glazurite vendeu para a indústria BASF, mudou completamente, porque a BASF tinha outra visão de preservação e também surgiram os ISOs 9001, 14001, e isso veio ajudar a preservação e a não contaminação das nascentes e das águas. E a BASF hoje, ela respeita muito isso. Desde de quando comprou, já começaram a tratar, já não ia para a represa mais esse tipo de arco-íris, né? Então, outra visão completamente diferente. Apareceu um mocho real, que é uma ave assim grande, doente na estrada. E meu pai pegou essa ave e levou em casa e começou a alimentar ela, né? Então é uma ave de muito grande porte, as unhas dela eram grandes assim. E eu lembro que essa consciência com os animais já vem de longe. Porque meu pai comprava carne moída, dava com pinça na boca dele e tal. E ele ficou lá recuperando uns 3 meses em casa, assim, mais ou menos. Aí um certo dia, meu pai tem uma laje alta assim em casa, assim, e meu pai foi sair para andar com ele ali na laje, né, que ele sempre fazia isso, e ele resolveu levantar a asa e voar. Aí ele voou, meu pai fala que ele deu umas 2 voltas assim em casa, e aí foi... Lá que a gente também queria algo próximo à água, né? Então a propriedade que a gente pegou ali tem uma margem que faz margem com a represa, né? Então a gente desceu ali somente recente também nessa parte da represa e a gente ficou doido quando a gente viu o que tem ali, né? Então você olha aquela represa e você vê aquela imensidão, você não consegue ver até onde vai, né? E por enquanto a gente está gostando bastante aqui da região. Nós morávamos em apartamento, então não tinha mais onde colocar planta. A gente gosta muito de animal também, não tinha mais como ter mais algum bichinho. Então, agora nós estamos bem felizes, né, por ter essa oportunidade de viver mais perto da natureza, com esse convívio com os animais, com tantas plantas e a oportunidade dela crescer, né, junto com a natureza. E conta dos macacos, que você é bem amiga deles, não é? Uhum. E a gente já plantou um monte de coisa também, né? O que você lembra que a gente já plantou? Mamão, amora, framboesa, café. E você pega temperinho pra mim, né? Que a gente fez uma hortinha. Sim.